Bom dia, turminha do 7º ano, como é que vocês estão? Hoje nós vamos ter uma aula aí, né, de revisão do nossos capítulos, né, da primeira unidade. Então, a gente estudou 4 capítulos e hoje eu vou passar esse videozinho resumindo esses 4 capítulos para que vocês façam a prova, ó, nota 10, tá certo? Apesar da prova ser aplicada em casa mesmo, vocês vão ter possibilidade de consulta, mas aquilo que vocês souberem fazer, que vocês aprenderam, que vocês gravaram, eu aconselho a vocês que não consultem, respondam aquilo que vocês têm segurança que sabem, né? Testem seus conhecimentos, né? Então, eu espero que vocês façam boas provas, tá certo? Por isso que eu tô gravando agora esse vídeo de revisão para vocês. Então, vamos lá. No nosso primeiro capítulo, Brasil, gigante da América Latina, a gente aprende aí algumas características do nosso país. O nosso país é o terceiro maior país em extensão territorial das Américas. Ele tem 8.547.403 quilômetros quadrados e é o quinto mais extenso do mundo. Aí eu trouxe aqui para vocês o mapa. Quem é o primeiro, professora? Quem é o primeiro país mais extenso do mundo? Eu já vi um menino ali atrás me perguntar. É a Rússia. O primeiro país mais extenso do mundo é a Rússia. E o segundo, professora? Né? Quem foi que perguntou essa? Foi Pedrinho, foi? O segundo, Pedrinho, é o Canadá. O Canadá é o segundo país mais extenso do mundo. Aí Bia lá de trás pergunta, e o terceiro, professora? O terceiro é a China, Bia. A China. E o quarto, os Estados Unidos. E o quinto, o Brasil. Então, o Brasil é o quinto maior país do mundo. O primeiro é a Rússia. Segundo é o Canadá. Terceiro é a China. O quarto é os Estados Unidos. E o quinto é o Brasil. E em relação à América do Sul, professora? Em relação à América do Sul, ele é o maior país da América do Sul, certo? O nosso país, minha gente, ele faz fronteira aí com 10 países da América do Sul, menos com esses dois aqui, ó, com o Chile e com o Equador. Também não faz com o Equador, certo? Mas os outros, todos eles fazem fronteira com o Brasil. Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, todos esses fazem fronteira com o Brasil. E os fusos horários do Brasil? Os fusos horários do Brasil nós temos 4 fusos. O fuso -2, em Fernando de Noronha, nas ilhas aqui oceânicas. O fuso -3, que é o horário oficial do nosso país, que está na maior parte dos estados, inclusive o nosso. Nosso fuso horário é o -3 horas, o horário de Brasília. O fuso -4, que está em alguns estados da região centro-oeste e norte. E o fuso -5, que está aí no pedacinho do Amazonas e no Acre. São os nossos fusos horários. E se vocês observam, ó, de leste para oeste, as horas estão diminuindo. Porque nós estamos no lado oeste do hemisfério do meridiano de Greenwich, certo? Deixa eu desenhar aqui na tela para relembrar. Tá aqui o meridiano de Greenwich, certo? Nós estamos no lado oeste. E do lado oeste, as horas elas vão diminuindo, certo? Quais são os pontos extremos do nosso país? O Brasil é um país de dimensões continentais. Nosso território ocupa quase metade da América do Sul. Os pontos extremos de nosso território são quase equivalentes. De norte a sul somam 4.394 quilômetros e de leste a oeste equivalem a 4.319 quilômetros de distância.
Podemos dizer então que o Brasil é um país equidistante, isto é, tem praticamente as mesmas distâncias entre os pontos extremos. Olha o mapa aqui para a gente entender. Então, ó, de norte a sul, nós temos 4.394 quilômetros de distância. De leste a oeste, 4.319 quilômetros de distância. Então, a gente tem quase as mesmas medidas de norte a sul, de leste a oeste. E quais são os nossos pontos extremos? Então, aí, ó, no norte, nós temos o Monte Caburuí, em Roraima, Monte Caburaí. No sul, nós temos o Arroio Chuí, lá no Rio Grande do Sul. No leste, a Ponta dos Seixas, na Paraíba, que eu já visitei, é um mirante lindo, certo? E no oeste, a Serra da Cantamona, lá no Acre. Esses são os pontos extremos do nosso país. Aí, gente, pulando lá para o capítulo 2, nós estudamos a formação do espaço geográfico brasileiro. E a gente viu aí de como foi que começou, como foi colonizado o nosso país. E tudo começou com a chegada dos portugueses. Os portugueses, né, eles estavam num período de expansão comercial marítima, o período das grandes navegações. Então, eles saíam do seu país, né, saíam de Portugal, e eles faziam rotas marítimas de viagem para chegar até a Índia, em Calicut, onde ali eles iriam comprar especiarias que eram vendidas muito caras na Europa, iriam também vender suas mercadorias que eles levavam de Portugal para lá, certo? Tinham trocas comerciais fortes, né? Essas especiarias, se vocês lembram da nossa aula, elas eram muito importantes, porque nesse tempo aí não se havia refrigerador, modos de conservação de alimentos. Então, essas especiarias eram importantes, tanto para conservar as carnes, como também para realçar o sabor ou disfarçar o sabor de algo que já estava um pouco passado. Você imagina só, na sua casa, sua mamãe faz a feira e ela não tem uma geladeira para guardar a galinha, para guardar o pedaço de carne, entenderam? Então, essas especiarias, elas tinham as suas importâncias também para isso, nesse sentido aí. E elas eram caras, certo? E nessas viagens, nessas rotas marítimas, eles começaram, então, a procurar novas terras para colonizar, porque eles também estavam num período de expansão, onde eles queriam territórios que eles pudessem explorar para trazer mais riqueza para a sua coroa. E numa dessas rotas, eles acabaram descobrindo aqui o território brasileiro, certo? E nessa corrida, né, por novos territórios para a colonização, não estava apenas Portugal, mas também Espanha, certo? E quando a Espanha descobriu, né, que Portugal tinha chegado ao território brasileiro, certo? Começou-se então uma disputa por esses territórios até que eles chegaram a um acordo. E esse acordo é chamado de Tratado de Tordesilhas, onde eles dividiram então ali o território. A parte que você vê amarela ficou pertencente a Portugal e a parte verde pertencia então à Espanha. Esse é o Tratado de Tordesilhas. Agora é interessante vocês também relembrarem que esse Tratado de Tordesilhas ele aconteceu antes mesmo de Portugal ele ter atracado os seus navios aqui no Brasil, certo? Porque esse tratado, antes mesmo dessas terras virem a pertencer a Portugal, de fato de verdade, colonizados por Portugal, eles já assinaram esse documento com a Espanha e decidiram que essas terras, um pedaço era de Portugal, outro pedaço era da Espanha. Não quiseram nem saber se tinham povos ou não aqui. A gente sabe que aqui no nosso território já havia os índios, os nativos aqui no Brasil, que já viviam em sociedade, né?
tinham a sua religião, sua organização, que claro que não era como a dos europeus, mas já tinha o seu modo de vida estabelecido aqui. E nas terras pertencentes à Espanha, nos países platinos, ali tinham povos bem mais desenvolvidos, maias, astecas, certo? Que esses europeus chegaram e simplesmente dizimaram e ocuparam e colonizaram essas terras. E o que foi que Portugal fez aqui com o pedaço que lhe pertencia aqui no Brasil? Ele dividiu em faixas de terra, chamadas as capitanias hereditárias, 15 faixas de terra, e o rei de Portugal entregou então a homens de confiança, nobres ou burgueses, que se comprometeram ali a arcar com os gastos, certo? E acelerar esse processo de povoamento e fazer com que essas terras trouxessem lucro, gerassem lucro para a coroa portuguesa. Aí entre essas capitanias tem aí, ó, Capitania de Itamaracá, Capitania de Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, São Tomé, São Vicente, certo? Eram 15 no total. E como era a economia aqui no Brasil, no período colonial? Quando os portugueses chegaram e disseram agora essa terra é nossa. Bom, a primeira atividade econômica que foi desenvolvida aqui no território foi a extração do pau-brasil. E essa extração era feita por mão de obra indígena, certo? Os índios, a princípio, que exploraram essa floresta, né, nativa que havia e traziam essas toras de pau-brasil, não só pau-brasil, viu, minha gente, mas outras madeiras de lei. Muita coisa nossa foi levada para Portugal, madeiras sucupira, madeiras de lei, madeiras boas, né? Que se tornaram portas de igrejas e outras coisas lá em Portugal. Animais nossos também foram levados para lá, sem contar ouro e outras coisas que depois eles vão encontrar aqui no território. Mas a primeira atividade foi a extração do pau-brasil. E com esse pau-brasil, eles conseguiam extrair uma tinta avermelhada que servia para tingir tecido e tinha esse valor na época. A segunda atividade econômica aqui no nosso território, no período da colonização, foi a produção de açúcar. E aí a mão de obra já vai mudar. Para esse trabalho, eles começam a traficar negros vindos da África, trazidos à força da África, né? Então, a mão de obra nessa atividade aí era escrava, né? O modo de produção, o plantio da cana-de-açúcar era feito em latifúndios, grandes lotes de terra, monocultura, apenas cana, né? Só se plantava cana, certo? E a gente vê aí, ó, os negros, eles faziam todo o processo aí na fabricação, né? Desse açúcar, que na época era um produto muito valioso, certo? Trouxe muita riqueza, né, para a coroa portuguesa. O açúcar se tornou um produto muito valioso naquela época. Há alguns livros até que relatam que dotes de casamento eram pagos em açúcar. Já pensou? O dote do seu casamento ser açúcar? Aí depois veio, desbravando o território brasileiro, os portugueses encontraram na região das Minas Gerais ouro, que era o maior interesse deles, né? Encontrar metais preciosos. Aí houve uma forte imigração nesse período aí para a região das Minas Gerais e o nosso ouro aí nesse período ele foi bastante explorado e já bem esgotado pela coroa portuguesa. Depois a gente veio para o período do café, certo? Aí a mão de obra aí já mudou. A gente, em determinado momento, ainda é mão de obra escrava, mas a gente chega no período aí da abolição da escravidão no Brasil, e então é trazido para cá, para o nosso território,
mão de obra assalariada, que eram imigrantes europeus, né? A Europa estava passando por um período de crise, né? Já tinham passado pela Primeira Guerra, certo? E aí, muitos europeus, italianos, espanhóis, alemães, certo? Muitos desses povos, eles estavam sem perspectiva e viam, né, nessas lavouras de café a propaganda que chegava nos países deles, né, que eles poderiam enriquecer, poderiam ter sua própria terra. Então eles acabaram vindo para cá e se tornaram a mão de obra nessa economia cafeeira. Muitos, né, não conseguiram, né, a sua terra, a riqueza que foi prometida. Outros já se deram melhor, né, conseguiram se estabelecer, se estruturar, certo? E esse foi o período aí da economia cafeeira. O café que também trouxe muita riqueza, viu, minha gente, para o Brasil. E aí o ciclo da borracha, nós também tivemos o período, né, do ciclo da borracha no começo do século 17, mais ou menos, no começo do século 19, quando também chegou no período da segunda revolução industrial, então a borracha era um produto bem cobiçado, e na nossa região norte havia, né, as seringueiras, essas árvores que quando tem a sua casca riscada, ela libera esse leite, que é chamado de látex, e a partir do látex é que é produzida a borracha, certo? E teve uma grande montadora da época, né, que era a que estava estourando na segunda revolução industrial, né, a Ford, acabou fazendo um polo aqui, né, para que essa borracha fosse voltada para os pneus de seus carros, certo? E foi um período de muito desenvolvimento, né, para a região ali norte. Houve muita migração para a região norte nesse período, muitas mudanças urbanas e tudo mais, mas infelizmente esse ciclo da borracha também teve um fim muito precoce, né? Porque outros países, eles pegaram, né, a mudinha dessas seringueiras, certo? Os ingleses e os holandeses, eles pegaram a mudinha dessas seringueiras lá e começaram, então, uma plantação extensiva dessas árvores, e eles conseguiam obter esse produto em uma maior quantidade e vender por um melhor preço, o que fez com que a produção da borracha aqui nossa não resistisse e esse ciclo então chegasse ao fim, certo? Aí indo lá para o nosso capítulo 3, nós estudamos sobre a formação da população brasileira. E a nossa população brasileira, ela é formada por principalmente 3 grupos étnicos, que são eles o índio, o europeu, representado aí pelo branco, e o negro africano. Essas são as 3 etnias que vão dar origem então aí ao povo brasileiro. Aí a gente estudou também, né, que houve cruzamentos entre essas etnias. Então, entre o branco europeu e o indígena, veio aí o mameluco ou caboclo. Entre o branco europeu e o negro africano, o resultado aí foi o mulato, né? E entre o negro e o índio, veio então o cafuzo. São as outras raças, né, que vieram do cruzamento dessas 3 principais. Pronto, pessoal, acho que teve mais coisas também, falamos sobre sincretismo religioso, a chegada dos africanos aqui no Brasil, certo?
Mas como essa aula já foi mais recente, mais fresquinha, você também pode pegar esse vídeo que foi da última aula que eu gravei, também dar uma olhada nele para fazer essa prova. Eu vou encerrando o nosso vídeo de revisão por aqui, para não ficar tão extenso, tão cansativo, certo? Eu espero que tenha ajudado vocês nessa revisão e seja aí bom para que vocês possam responder a provinha de vocês da primeira unidade, certo? Força, vamos estudar, vamos nos dedicar. Brevemente, tudo isso vai acabar em nome de Jesus e a gente vai poder se ver todo dia de novo na sala de aula, que eu sei que tá todo mundo morrendo de saudade e eu também estou. Beijo, tchau para vocês.